Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana na cidade de Curitiba. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a quinta fase da compulsão sexual, do ciclo da compulsão sexual, que é a fase de arrependimento. Mas antes disso eu vou pedir a você que, se gosta de assuntos de saúde mental, de sexologia, que se inscreva no canal, ative a sineta para as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Então, gente, a fase de arrependimento, que é a quinta fase do ciclo da compulsão sexual, ela se segue à fase de ação, ou seja, depois que a pessoa está em plena ação, buscando sexo, buscando algum tipo de contato sexual, de experiência sexual, seja com aplicativo, seja com sites, com garotas de programa, com parceiras de trabalho, amigas, colegas, essa pessoa chega um momento em que esses atos sexuais, esse comportamento ativo sexual, começa a cansar, começa a extenuar, começa a se tornar às vezes aversivo, causar um mal-estar na pessoa, e aí é aí que começa a fase de arrependimento. E a fase de arrependimento, ela depende de duas coisas. Ela depende do grau em que a pessoa sente os prejuízos das suas ações sexuais, e esses prejuízos podem ser pessoais, financeiros, profissionais, conjugais, sociais, prejuízos à saúde, onde a pessoa pode, por exemplo, acabar adquirindo uma infecção sexualmente transmissível. Então, dependendo do grau do prejuízo que a pessoa vier a ter, ela entra mais profundamente na fase de arrependimento, mas também essa fase de arrependimento ela depende da quantidade de distorções cognitivas que a pessoa tem a respeito da questão. Então, lembram quando eu comentei no vídeo anterior com vocês, essas distorções cognitivas, elas são assim as justificativas que a pessoa arruma para si mesma para justificar os seus comportamentos sexuais. Quanto mais distorções cognitivas ela tem, mais ela justifica os seus comportamentos e menos ela entra, ou mais rapidamente ela entra e sai da fase de arrependimento. Então são dois mecanismos que atuam diretamente nessa fase. Os prejuízos sentidos e as justificativas que a pessoa arruma para si mesma. Na fase de arrependimento, a vergonha é de longe o fator mais comum, o mais impactante sobre a pessoa que tem o comportamento sexual fora de controle. Porque isso vai se chocar com os seus valores pessoais, seus valores morais, ou a pessoa vai sentir o quanto ela não tem controle, o quanto esse comportamento é um comportamento que ela não consegue controlar. Então isso vai impactar diretamente na autoestima dessa pessoa, vai fazer com que a pessoa... Quanto maiores os prejuízos sofridos e quanto menores as justificativas que a pessoa utiliza, quanto menores as distorções cognitivas, maior o impacto das atitudes sociais sobre os aspectos psicológicos dessa pessoa, sobre as suas crenças, seus valores, sobre seus relacionamentos. E quanto mais a pessoa sentir esse peso do prejuízo, mais ela vai se arrepender. E essa fase de arrependimento, por isso mesmo, pode ter uma duração de horas, de dias e até de meses, né? Por que pode ter tanta variação de tempo de duração a fase de arrependimento? Porque se uma pessoa, quando ela tem as atitudes sexuais, quando ela busca sexo, se ela tem um prejuízo que ela avalia como muito pequeno, ou ela tem muitas justificativas, muitas distorções do pensamento para ficar justificando o seu comportamento, ela pode se arrepender durante alguns minutos ou horas e depois esse arrependimento passou. Né? Então, quanto maiores os prejuízos que essa pessoa sente nos seus comportamentos sexuais,
quanto menores as justificativas que ela tem para si mesma, né, mais ela vai sofrer essa fase de arrependimento. Então essa fase de arrependimento vai durar mais tempo. E por isso pode durar até meses. E nessa fase, como a autoestima acaba ficando muito afetada, quando a pessoa sente muitos prejuízos dos seus atos sexuais, nessa fase a pessoa pode ficar tão estressada, tão incomodada, inclusive tão preocupada com o risco de vir a ser descoberta pelo seu parceiro, pela sua parceira, a respeito do seu comportamento, que o nível de estresse pode ficar tão alto a ponto de como ela não tem recursos adequados para lidar com estados emocionais negativos, estados emocionais pesados negativamente, muitas vezes ela, com esse estresse da culpa e do arrependimento, muitas vezes ela volta para o comportamento sexual, ela volta para os atos sexuais na prática, porque é o recurso que ela conhece, é a forma como ela aprendeu a lidar com os estados emocionais negativos, a forma como ela aprendeu a se aliviar de estados emocionais negativos é através dos atos sexuais. Então, às vezes ela permanece tão estressada nessa fase de arrependimento que ela volta para os atos sexuais, volta uma vez, volta duas, volta três. Então isso pode ficar girando nessa questão do arrependimento, estresse e até voltar para os atos sexuais, até que chega um momento em que a pessoa começa a lidar melhor com essa situação e vai passar para a fase seguinte, que eu já vou comentar. Então a pessoa, nessa fase, a fase de arrependimento, costuma ser a fase de maior sofrimento para a pessoa compulsiva sexual, né? Então, no consultório, as pessoas que sofrem de compulsão sexual ou que sofrem, puxando um pouquinho mais de dependência de pornografia, por exemplo, de masturbação compulsiva e de compulsão sexual, elas costumam relatar, né, que essa é a fase em que elas têm maior sofrimento. Se vocês lembrarem dos vídeos anteriores, eu comentei que a fase de preparação, que é a terceira fase do ciclo da compulsão sexual, é a fase em que a pessoa sente mais prazer, em que ela sente mais excitação, mais satisfação. Já na fase de arrependimento é onde ela relata que sente a maior dor. E quando essa dor se torna grande o suficiente, ela já andou na fase do arrependimento, é quando ela passa da quinta para a sexta fase do ciclo da compulsão sexual, que é a fase de restituição, que é assunto do nosso próximo vídeo, ok? Então, agradeço a atenção de vocês mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.